Olá, galera, tudo bem? Quem fala é o professor Bruno Oliveira, professor de Direito Eleitoral, e é com muita alegria que daremos continuidade aos estudos da Lei 9.504 de 97, que é a famosa Lei das Eleições. Estamos estudando artigo por artigo da Lei das Eleições, já trabalhamos aí com 46 artigos, chegamos hoje ao artigo número 47. Esse artigo número 47 não é tão cobrado em prova, exceto alguns parágrafos que eu vou citar para vocês aqui. O que nós vamos tratar nesse momento é sobre os horários, sobre a programação de propaganda eleitoral, seja ela ocorrida no rádio ou na televisão. Então, nós precisamos entender que as eleições elas ocorrem em primeiro e segundo turno. O primeiro turno acontecendo nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições, portanto, a propaganda eleitoral no rádio e TV no primeiro turno, ela vai até a quinta-feira, né? Porque nós temos aí nos 35 dias antes da antevéspera. Se a véspera é o sábado, a antevéspera é a sexta. Então a propaganda eleitoral do primeiro turno vai até a quinta-feira, que antecede, portanto, o domingo de eleição. Caso ocorra segundo turno, naquela circunscrição, hoje a Lei 13.488, alterando dispositivos da nossa Lei das Eleições, dispõe que a propaganda eleitoral no segundo turno iniciará na sexta-feira posterior à realização do primeiro turno. Antes, a legislação não trazia disposições acerca deste fato, mas agora está bem claro. Trouxe para vocês aqui, eu não vou detalhar isso daqui, porque não cai em prova, mas você que é candidato precisa saber quais são os horários na propaganda rádio e TV para cada cargo. Lembrando que ano que vem, 2018, nós teremos eleições para presidente, deputado federal, senador, deputado estadual e distrital, governador de estado e do Distrito Federal. Nós não teremos eleições para vereador, nem prefeito e vice. Então aqui nós temos os dias da semana que acontecerão essas propagandas e os horários que corresponderão a essas propagandas. Tá? Isso aqui é a título de curiosidade, mais útil para quem está pleiteando uma vaga, por exemplo, como presidente da República, como deputado federal, estadual, senador, etc. Então não vou me ater a isso daqui. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a previsão do parágrafo 1º-A, que fala sobre a propaganda nos municípios, diz assim: somente serão exibidas as inserções de TV a que se refere o inciso 7º do parágrafo 1º, nos municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens. Aí vamos ao inciso 7º, diz assim: ainda nas eleições para prefeito e também nas de vereador, mediante inserções de 30 e 60 segundos, que é importante, seja no rádio, seja na TV, totalizando 70 minutos diários, de segunda a domingo, distribuídas ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, na proporção de 60% para prefeito e 40% para vereador. Certo? Então, esta daqui, o que traz esse parágrafo 1º-A? Que somente nos municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens é que se aplica essa previsão do inciso 7º. Tudo bem? Bem, quanto à distribuição de horários, vamos ao que diz o parágrafo 2º. O parágrafo 2º assim dispõe: os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo 1º, o parágrafo 1º trata justamente desta tabela, que eu fiz questão de resumir para vocês, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidatos, observados os seguintes critérios: 90% do tempo distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerados no caso de coligação para as eleições majoritárias o resultado da soma do número de representante dos 6 maiores partidos que a integrem, e nos casos de coligações para as eleições proporcionais, o resultado da soma do número de representantes de todos os partidos. Esse inciso primeiro é importante. Então, quando fala de eleição majoritária, essa distribuição de 90% distribuídos proporcionalmente deverão atingir os 6 maiores partidos de uma coligação, certo? Inciso segundo, 10% distribuídos igualitariamente. Então, 90% proporcionalmente, com essa consideração na diferenciação entre eleição majoritária e proporcional, e 10% distribuídos igualitariamente. Aí veja,
Para efeito do parágrafo 2º, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. Tá? Então, por que eu trouxe o parágrafo 7º antes de chegar nele? Porque tem a ver com o assunto desse parágrafo 2º. Então, são desconsideradas as mudanças de filiação em quaisquer hipóteses. Tá? Parágrafo 3º. Para efeito do disposto nesse artigo 47, a representação de cada partido na Câmara é resultante da eleição. Simples esse artigo, nunca vi cair em prova. Parágrafo 4º. O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado a outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior. Certo? Parágrafo 5º. Se o candidato a presidente ou governador deixar de concorrer em qualquer etapa do pleito, seja no primeiro ou segundo turno, e não havendo a substituição que nós falamos lá no artigo 13, só se você voltar nos vídeos, tem o artigo 13, que fala sobre a substituição de candidatos. Far-se-á uma nova distribuição de tempo entre os candidatos que sobrarem, os remanescentes. Tá? Parágrafo 6º. Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição, obtiverem direito à parcela do horário eleitoral inferior a 30 segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente. Porque vai ter situação que, na hora de distribuir o tempo, como a gente viu aquele parágrafo 2º, vai ter pessoas, até partidos, coligações, pessoas, foi ótimo, né? Que o direito à parcela será inferior a 30. Então, nesse caso, pode se acumular, porque nós não vamos ter propagandas eleitorais abaixo de 30 segundos. Tudo bem? Conforme já observamos. Parágrafo 8º, esse é o que mais cai em prova. As mídias com as gravações da propaganda, elas são entregues às emissoras, então elas são responsabilidades dos partidos e candidatos e coligações. Inclusive, essa entrega pode ser feita sábados, domingos e feriados, mas precisa ter uma antecedência mínima. De 6 horas para início da transmissão, no caso de programa em rede, e de 12 horas quando for inserções, que são aquelas propagandas menores, né, que não é em bloco, não é em programas de rede, em que são inserções feitas ao longo do dia. Então, como o número de inserções é um número maior, precisa de uma antecedência maior para isso. Agora, como se trata de uma transmissão em bloco, né, para programas em rede, a antecedência pode ser de até 6 horas do horário previsto para o início de transmissão. Parágrafo 9º. As emissoras de rádio, sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara, instaladas em localidades fora do Distrito Federal, são dispensadas da veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos pleitos referidos no inciso 2º a 6º do parágrafo 1º. Então, se você pega o parágrafo 1º, inciso 2º ao 6º, trará a questão do deputado federal até prefeito e vice, não contempla, então, presidente da República. Parágrafo 9º, não se aplicando, portanto, aos cargos de presidente da República. Tudo bem? Esse foi o artigo 47, lembrando, então, que aquela distribuição de horários não cai muito em prova, né? Eu vi isso uma vez só, mas não é tendência das bancas cometer essa maldade conosco. Mas fica aí para você que vai se candidatar ano que vem, para já ter uma ideia de como será. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.